Muito bem, no final da lição número 3, encerrando a lição, vamos rever os pontos principais que nos ensinaram nessa semana, algumas lições profundas sobre o comportamento de Jesus diante das controvérsias. Sempre que a vontade divina for feita neste mundo, o inimigo vai procurar atrapalhar, vai criar controvérsia, vai criar oposição, para que os instrumentos divinos possam desistir, deixar de anunciar aquilo que deve anunciar. Jesus sabia que a oposição não era apenas dos seres humanos, estava motivado por um poder maior por trás. O diabo, seu arqui-inimigo, estava pretendendo desestabilizar o seu ministério, fazer ele desistir. Por isso, quando ele não conseguiu, ali no deserto, convencer Jesus de suas tentações, ele então utilizou instrumentos humanos ao longo do ministério de Cristo para que pudessem tentar desanimar. Utilizou até mesmo a família do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, na cura do paralítico, Jesus perdoou os pecados daquele enfermo. Como os judeus consideravam uma doença como sendo um castigo divino, Jesus perdoou primeiro os pecados do homem. E isso criou uma controvérsia. Quem é esse que pode perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar o pecado. Mal sabiam eles que estavam falando com o próprio Deus. E Jesus disse, calma, porque eu estou fazendo aquilo que meu Pai me ordenou. Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados ou toma a tua cama e anda? Se Jesus tivesse mandado o homem apenas tomar a cama dele e ir embora, o homem sairia com a consciência ainda preocupada, culpada de que o castigo poderia vir pior. Então Jesus perdoou primeiro os pecados, deu-lhe a cura espiritual e também deu-lhe a cura física, chamando para o ministério do evangelismo, o seu discipulado, chamando Levi e Mateus da coletoria de impostos. Jesus mostrou seu interesse pelos excluídos. E quando ele se ajuntou com essas pessoas para comemorar ali o chamado de Levi e Mateus, os fariseus não gostaram. E disseram aos discípulos, teu mestre se associa com pecadores, com pessoas publicanas, com os excluídos. Jesus ouviu e disse, calma, os médicos estão para atender os doentes, não são para atender os sadios. Eu vim para atender os doentes de alma e aqui estou fazendo isso, curando essas almas. Jesus sabe como fazer isso e aquele que necessita de cura deve clamar a Deus. Uma esposa recebeu em casa o seu esposo trazido pela polícia. Estava alcoolizado ao máximo, quase que sem roupa. Ele foi colocado no sofá, deitado, e a esposa olhou para o esposo, estava orando pela transformação dele, e Deus então lhe deu uma ideia. Ela tirou uma foto dele com o celular. Foi na impressora e imprimiu a foto. Ele estava todo assim, mal cheiroso, cheio de coisas feias, estava seminu, e ela tirou uma foto do jeito que ele estava, descabelado, e ela então imprimiu e colocou na estante ao lado de uma foto antiga, em que o marido estava bonito, viçoso, nos tempos antigos. O marido acordou depois de algumas horas e viu o estado em que ele estava, correu para o banheiro para tomar banho, mas quando ele saiu do banheiro, ele topou com aquela foto bem ali na estante. Isso causou um impacto muito forte nele. A foto antiga, ele bonito, viçoso, e a foto atual, onde ele estava totalmente, deploravelmente, assim, decaído em sua fisionomia. Ele chamou a esposa e disse, meu bem, por favor, ore por mim a Jesus nesse momento. Eu preciso ser transformado. Isso que você está me mostrando, isso é uma aberração, não pode ter acontecido comigo. A esposa ajoelhou junto com o marido, oraram, se abraçaram e ele começou a ir na igreja, foi transformado. Hoje é um irmão nosso esperando Jesus voltar. Em outro ponto, podemos perceber que nessa história que Jesus transforma, ele cura tanto o físico quanto a alma. Em outro ponto da lição dessa semana, nós percebemos que a liberdade do sábado não pode ser comprometida com controvérsia. Nós servimos a Deus de maneira livre. Temos liberdade para servirmos a Deus e no sábado guardar o santo sábado de acordo com aquilo que Deus ordenou. E quando os discípulos passaram pela seara com fome e colheram algumas espigas, os fariseus, os escribas, foram os primeiros a colocar Jesus em xeque, dizendo, teus discípulos estão transgredindo o sábado. E Jesus disse, não viram o que Davi fez? Ninguém podia comer os pães da preposição que os sacerdotes comiam, e da proposição. E Davi entrou no santuário e comeu, pediu ao sacerdote Abiatar, e ele comeu dos pães e deu aos seus homens. Era uma emergência. E Deus não o condenou por isso. Então, quando você tiver que atender uma emergência no sábado, saiba que você tem essa liberdade, desde que seja uma emergência. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem.
e não o homem por causa do sábado. Não é o homem que é importante, é o sábado, mas dentro do sábado as pessoas podem ser livres para atender às emergências da vida. Finalmente, nós fechamos o estudo com duas histórias intercaladas, chamada de história sanduíche. Começa uma história, ela é interrompida, entra outra história. E a história intercalada aí, sanduíche, é quando Jesus estava atendendo as pessoas numa casa, muita gente, os familiares de Jesus, a mãe e os irmãos, resolveram fazer uma intervenção, porque Jesus não tinha nem tempo para comer. Eles foram lá com a intenção de resgatá-lo, retirá-lo dali, para que ele pudesse ir para casa, se alimentar. E quando chegaram ali, no meio dessa história, entra outra história. Os escribas, vendo Jesus curar e expulsar demônios, eles disseram, cura e expulsa por Beelzebu. E Jesus ouviu e disse, calma, isso aqui que eu estou fazendo é a obra de Deus. Cuidado com o que vocês dizem. Isso aqui é o Espírito Santo agindo nas pessoas. Se vocês atribuírem o que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo, se vocês atribuírem ao diabo, vocês estarão cometendo um pecado imperdoável. Então tenham muito cuidado. Vocês podem falar o que quiser, contra o Pai e contra o Filho, mas não fale contra o Espírito Santo. Outro dia, conversando com um grande pregador, ele disse, nós estamos preocupados, porque muita gente está dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia, é uma força de Deus. E eu disse para ele, irmão, já imaginou se o Espírito Santo for o maior de todos? Inverte a pirâmide. Nós temos Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inverte a pirâmide. E se o Espírito Santo for o maior de todos? E ele é tão humilde que se coloca assim em nossa didática na terceira posição. Por isso Jesus disse, vocês podem falar qualquer coisa contra o Filho e contra o Pai, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. É algo muito sério a ser pensado. Jesus então mostrou que uma casa dividida não subsiste. Ele disse, eu não expulso os demônios por Beelzebu, eu expulso pelo Espírito Santo. Essa é uma história intercalada. A outra história é a família de Jesus, agora concluindo a primeira história. Por isso se chama história sanduíche. A primeira história é intercalada por uma outra história. A história da família entra a história dos escribas. Jesus atendeu o que eles estavam dizendo. Agora volta a história da família. Jesus foi chamado lá fora, para os seus irmãos e sua mãe. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. E disse para a família, fiquem tranquilos, eu estou bem. E assim despediu a família dele, a família sanguínea, que foram embora. Jesus continuou atendendo as pessoas. Muitas vezes, em nosso trabalho para Deus, nós poderemos encontrar oposição. Mas, se nos apegarmos a Deus, nós teremos sempre a resposta certa, a força necessária para continuarmos aquilo que Deus nos designou. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor te abençoe. Possamos ter entendido o que Jesus explicou para as pessoas e que possamos ter aprendido coisas maravilhosas sobre o poder de Deus, a autoridade de Jesus e, sobretudo, o que Deus quer que nós façamos no seu santo dia de guarda. Tenha um feliz sábado. Jesus te abençoe. Amém.